com grata satisfação que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes participam da 9ª Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo Nacional, que terá como tema central mudanças climáticas, preservação e acessibilidade. Trata-se de iniciativa de inegável relevância para o fortalecimento da cultura arquivista em nosso país. Além de refletirmos sobre os desafios contemporâneos, é imprescindível que reafirmemos o papel central da gestão documental na preservação da memória institucional. A história de uma sociedade, e em particular de suas instituições, só pode ser contada e compreendida quando há seriedade, método e compromisso na guarda e no tratamento de seus registros. Em sintonia com esse tema tão urgente, apresentamos neste primeiro vídeo relatos de ocorrências envolvendo enchentes que afetaram comarcas do interior de nosso estado, provocando sérios danos a acervos documentais. As imagens que veremos são testemunhos do impacto direto que eventos extremos causam à memória institucional e à preservação da informação. Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com a gestão documental responsável e com a adoção de estratégias preventivas que possam minimizar perdas e fortalecer a resiliência de nossos arquivos frente aos desafios ambientais. Preservar arquivos é preservar a memória, é assegurar que os eventos do passado, os atos do presente e os caminhos traçados para o futuro tenham integridade. Uma gestão arquivista responsável permite que mantenha viva a historicidade dos fatos e garante à sociedade o direito de acessar e conhecer com segurança sua história. Que essa Semana Nacional de Arquivos sirva de estímulo a todos os que, com dedicação e competência, trabalham para que a memória não se perca no tempo. Muito obrigado. Com o avanço das mudanças climáticas, eventos extremos como enchentes, deslizamentos e tempestades tornaram-se cada vez mais frequentes e intensos. Nesse cenário, nossos acervos, muitas vezes armazenados em locais vulneráveis, estão cada vez mais suscetíveis a riscos de calamidade. A perda desses materiais representa não apenas um prejuízo físico, mas também a destruição de memórias. Em 2020, Minas Gerais enfrentou o maior volume de chuva dos últimos 110 anos, considerada a chuva dos 100 anos. Em 48 horas, a intensidade do evento causou vários alagamentos, deslizamentos, perdas humanas e materiais no estado. Entre os prejuízos, arquivos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foram atingidos por água e lama. Processos judiciais e documentos administrativos das comarcas de Espera Feliz, Teixeiras, Carangola, Manhuaçu, Manhumirim, Itabirito e Timóteo foram parcial ou totalmente comprometidos. Diante da gravidade da situação, a Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental, a DIGED, do TJMG, precisou atuar emergencialmente, promovendo uma força-tarefa para resgatar e recuperar cerca de 20 mil documentos afetados. Imediatamente, arquivistas, conservadores e restauradores e auxiliares de arquivo do tribunal se deslocaram às cidades com os acervos atingidos para realizar um diagnóstico e planejar a salvaguarda desses documentos. Devido ao volume, complexidade e natureza dos danos, os documentos foram trazidos para tratamento em Belo Horizonte e região metropolitana, em salas e galpões. Foram providenciados EPIs, materiais necessários para os trabalhos de recuperação dos acervos. Como primeira medida, foi realizado o diagnóstico do estado de conservação dos documentos e triagem, separando os irrecuperáveis, ativos, aqueles em fase corrente, de caráter permanente e já aptos à eliminação, conforme o Regramento de Gestão Documental do TJMG. A partir de uma prévia identificação, os documentos mais encharcados foram dispostos em pallets, varais e estantes, em ambiente com ventilação para auxiliar na secagem. Outros úmidos foram separados para entrefolhamento. Os documentos mais atingidos por lama foram cuidadosamente lavados e aqueles com indícios iniciais ou já avançados de mofo e fungos foram imediatamente isolados dos demais para evitar contaminação no restante do acervo resgatado e para receberem o tratamento adequado. Diversas ações ocorreram em paralelo, envolvendo uma equipe multidisciplinar de aproximadamente 60 pessoas, entre servidores, colaboradores e estagiários das áreas de arquivologia, conservação e restauração e história, integralmente dedicadas às ações de recuperação do acervo, sob as orientações arquivísticas e de conservação e restauração.
Durante esse processo, os arquivistas do tribunal foram responsáveis pelo acompanhamento diário das atividades, a fim de sanar dúvidas, acompanhar os trabalhos das equipes e definir as melhores estratégias para o desenvolvimento dos trabalhos. A atuação dos arquivistas nesse processo foi essencial para a definição dos procedimentos prioritários em parceria com os profissionais da conservação e restauração. Considerando o estado de conservação desses documentos, os arquivistas orientaram, com base nas normativas e no regramento de gestão documental, a triagem e identificação dos documentos, com o objetivo de se definir aqueles com prioridade de tratamento e ações para evitar a perda de informações. Foram definidos critérios de prioridade para o tratamento desses documentos na seguinte ordem: documentos em fase corrente, observados dentre esses aqueles pertencentes às classes processuais definidas como prioritárias, processos que tratam das matérias de família, criminal e falência. Documentos cuja destinação final era a guarda permanente e os documentos em fase intermediária. Também foi realizada a avaliação desses documentos para identificar e selecionar aqueles já aptos à eliminação, garantindo os esforços dedicados àqueles prioritários, considerando também a categorização por prazo de guarda, classe ou assunto processual ou tipo documental. No âmbito dessas contingências que afetaram os acervos do TJMG, todo o conhecimento técnico do campo da conservação e restauração foi imprescindível, no sentido de pensar e definir quais ações seriam tomadas neste primeiro momento, em caráter emergencial, para garantir o salvamento do acervo arquivístico do Tribunal de Justiça. Primeiramente, foi realizada uma avaliação do estado de conservação dos documentos, em relação à sujidade, estágio de degradação e fragilidade, a fim de separarmos os documentos com lama dos documentos apenas molhados e dos que já apresentavam sinais de contaminação por micro-organismo. Após essa identificação, foram definidos os procedimentos a serem realizados. Aqui, vale ressaltar que todas as ações de conservação foram respaldadas em conhecimento técnico-científico, alinhadas à realidade da situação, até então não enfrentada pela gestão de documentos do TJMG, e à disponibilidade de recursos de pessoal e de material, o que nos fez pensar e optar por estratégias simples e eficazes em caráter de urgência. Outra estratégia adotada foi a separação dos documentos pelas respectivas unidades ou secretarias das comarcas, preservando assim o seu contexto de produção. Esses documentos foram listados para identificação e conhecimento prévio do acervo de cada comarca em tratamento. Durante o processo de secagem dos documentos, as listagens elaboradas foram essenciais para a identificação e unificação de volumes, anexos e apensos, resgatando assim a ordenação dada pelas unidades produtoras. As listagens contribuíram com os possíveis desarquivamentos para a continuidade da prestação jurisdicional, na devolução dos documentos tratados às respectivas unidades ou secretarias, na elaboração de listagens de transferência, recolhimento ou eliminação. Os arquivistas também foram responsáveis pelo monitoramento diário das ações de recuperação do acervo, com o registro no diário de contingência das dificuldades enfrentadas, práticas adotadas, materiais e logísticas empregados, falhas e lições aprendidas. Para os documentos mais afetados pela lama, optou-se pela lavagem dos mesmos, com a utilização de água corrente, mangueira, a fim de remover o excesso de lama e evitar que os documentos secassem sujos, o que poderia causar o que chamamos de blocagem, estado em que o documento seca fechado e as folhas grudam formando uma espécie de bloco, o que muitas vezes inviabiliza a abertura das folhas e o tratamento posteriormente. Após a lavagem dos documentos, iniciou-se o procedimento de secagem. Foram adotados 3 procedimentos de secagem, que são: secagem com documentos abertos em superfície, que consiste em colocar os documentos abertos sobre uma superfície plana para que a água evapore. No contexto do arquivo do TJMG, dispunhamos na ocasião de uma estanteria metálica e pallets. Além disso, foram utilizados ventiladores industriais dispostos no fundo do galpão para auxiliar nesta secagem. A secagem em varais, que é a secagem realizada com a utilização de varais, que foram fixados nas estantes, cruzando os corredores, onde os documentos eram abertos, mais ou menos no meio e pendurados. Vale ressaltar que essa técnica foi realizada somente com documentos finos, que não representavam risco de rompimento da lombada. E por fim, a secagem de entrefolhamento, que consiste na colocação de folhas de papéis absorvente entre as folhas do documento com a finalidade de absorver o excesso de água. No nosso caso, utilizamos folhas de papel toalha. É importante que nos atentemos para a troca dessas folhas à medida que elas vão ficando encharcadas. Nos processos que se encontravam mais molhados e com as folhas mais frágeis,
utilizou-se uma espátula para auxiliar na abertura das folhas, para possibilitar a colocação do papel toalha. Para os processos que apresentavam manchas de mofos e sinais de contaminação, foi realizado o tratamento com álcool 70%, feito por meio de aspersão do mesmo sobre todas as folhas do documento, seguido de um novo entrefolhamento. É importante compreender que todas as ações foram no sentido de minimizar os danos já existentes pelo contato do documento com a água e com a lama, a fim de garantir a preservação do suporte sobre o qual a informação está registrada, numa perspectiva de permitir que essa informação não se perca e que seja disponível para essa e para as próximas gerações. E o evento ocorrido evidenciou a vulnerabilidade das estruturas físicas de guarda de acervos documentais frente aos desastres naturais e reforçou a necessidade do estabelecimento de políticas e ações preventivas para reduzir esses danos. A partir dessa experiência, a DIRGED identificou a necessidade de um planejamento de ações preventivas ou de intervenção frente a situações dessa natureza, visando a proteção dos documentos arquivísticos do TJMG. Com isso, em 2021, o Tribunal publicou o Manual de Contingência, Prevenção, Monitoramento e Atuação em Caso de Sinistro nos Acervos Arquivísticos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJMG, contendo um plano de contingência com orientações para evitar ou minimizar os danos aos documentos diante de calamidades e para preparar outras instituições e profissionais para situações emergenciais. Desde então, a DIRGED passou a realizar rotinas de monitoramento anual em períodos chuvosos, acompanhando as comarcas com orientações técnicas e preventivas contra inundações e acidentes com água, que podem ameaçar os arquivos instalados em diversas unidades do Tribunal pelo Estado.